Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra. Hoje, 38º dia, para a honra e glória do Senhor. Louvo a Deus pela sua vida, por estar aqui mais um dia firme, forte, para se debruçar, se deleitar, se alimentar da palavra de Deus. Já convido a você que chegou nesse vídeo agora, que não está inscrito no canal, para se inscrever e fazer parte desse propósito do Senhor. Basicamente nós assumimos aqui um compromisso de lermos juntos todos os dias a palavra de Deus, 15 a 20 minutos diário, adquirindo aquele hábito da leitura da palavra de Deus, palavra do Senhor, que nos alimenta, que guia o cristão no caminho do Senhor, agradando ao Senhor, aprendendo, fortalecendo a fé. Basicamente 1,5% do seu dia em que você vai ler a palavra do Senhor e usufruir de toda a transformação que Ele vai fazer nas nossas vidas através da leitura da sua palavra. Amém? A palavra do Senhor fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor é fundamental, é a boca do Senhor, de Deus, que fala diretamente aos nossos corações. Amém? Então convido você a fazer parte desse propósito, se inscrever no canal, clicar na playlist e começar a acompanhar os vídeos a partir do dia 1. Grandes serão as palavras que o Senhor falará ao teu coração. Amém? Então, antes de iniciarmos a leitura do dia de hoje, convido você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça e vamos orar a Deus, agradecendo por esta rica oportunidade. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, maravilhoso és Tu, Senhor, Tu és santo, Tu és perfeito, Tu és misericordioso. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia que se renovou neste dia sobre a vida de cada um de nós. Nós somos míseros pecadores, ó Pai, mas mesmo assim o Senhor nos escolheu, mesmo assim o Senhor nos amou primeiro, mesmo assim todos os dias o Senhor nos ajuda, nos transforma, nos completa. Obrigado, Pai. O Senhor sabe, ó Senhor, das angústias, dos corações de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Ó Deus, faz cair por terra qualquer angústia, qualquer amargura, qualquer medo, ó Pai, que nós venhamos colocar para fora tudo que é lixo e nós venhamos nos encher da Tua presença, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, e sem Ti nós não somos nada, ó Pai. Se faz presente mais uma vez no dia de hoje, Te agradecemos, oramos, louvado seja o nosso Deus. Amém, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, 38º dia. Hoje leremos Êxodo capítulo 25, 26 e Mateus capítulo 22. Amém? Todos encontraram Êxodo capítulo 25? Êxodo capítulo 25, as ofertas para a tenda sagrada. Começa da seguinte forma: o Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que me deem uma oferta. Receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Essas ofertas podem ser ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável, pedra de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. E você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. Diga aos israelitas que façam a arca de madeira de acácia, de 1,10 metro de comprimento por 76 centímetros de largura e 66 de altura. Revistam de ouro puro essa caixa, por dentro e por fora, e em toda a volta coloquem um remate de ouro. Façam também 4 argolas de ouro e ponham nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Façam cabos de madeira de acácia e revistam de ouro. Enfiem os cabos nas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhe darei as 2 placas de pedra, onde estão escritos os mandamentos, e você porá essas placas na arca. Faça também uma tampa de ouro puro, de 1,10 metro de comprimento por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. As suas asas ficarão abertas, cobrindo a tampa. Coloque dentro da arca as 2 placas de pedra que eu vou lhe dar e ponha a tampa na arca.
Ali eu me encontrarei com você e, de cima da tampa, do meio dos querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Glória a Deus. A mesa dos pães para a presença de Deus. Versículo 23. Você deverá fazer também uma mesa de madeira de acácia, com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro a mesa e coloque um remate de ouro em volta dela. Em volta da mesa, faça um friso de 4 dedos de largura e um remate de ouro em volta do friso. Faça também 4 argolas de ouro e ponha nos 4 cantos, perto dos 4 pés. Perto do friso deverão ser colocadas as argolas por onde passam os cabos para carregar a mesa. Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. A mesa será carregada por estes cabos. Faça os pratos, os copos, as taças e as jarras que serão usados para as ofertas de vinho. Tudo isso deverá ser feito de ouro puro. A mesa será colocada na frente da Arca da Aliança, e em cima da mesa estarão sempre os pães sagrados que são oferecidos a mim. O candelabro. Versículo 31. Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro com os seus botões e as suas pétalas formarão uma só peça com ele. Dos seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 de outro. Cada um dos 6 braços deverá ter 3 flores com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro deverá ter 4 flores com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. Debaixo de cada um dos 3 pares de braço haverá um botão de amendoeira. Os botões, os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro puro batido. Faça 7 lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima, de maneira que ilumine a frente dele. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 kg de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanham. E tenha cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Olha só como o Senhor ele é detalhista, que coisa linda, ouro puro, madeira de acácia, glória a Deus. Êxodo capítulo 26, a tenda da presença de Deus. O Senhor Deus disse a Moisés: faça a parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12,5 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Costure 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras 5. Ponha laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Faça 50 laçadas para a beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 para a beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas fiquem de frente umas para as outras. Faça também 50 prendedores de ouro e com eles juntem os 2 jogos de cortinas para que formem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda com 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra. Os pedaços deverão ter o mesmo tamanho, medindo 13,30 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Costure 5 pedaços uns com os outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça, ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. Faça também 50 prendedores de bronze e passe esses prendedores nas laçadas, juntando assim as 2 peças, uma com a outra para que forme uma cobertura só. A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado do comprimento das cortinas ficarão de um lado e do outro para cobrir a tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e em cima destas coloque outra cobertura feita de peles finas. Faça também armações de madeira de acácia para a tenda. Cada uma das armações terá 4,45 metros de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma na outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo dessas 20 armações 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação.
para firmarem os seus 2 encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, você fará 6 armações e mais 2 armações para os cantos da tenda. Essas armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que fica na parte de cima. As 2 armações que formam os 2 cantos deverão ser colocadas desse jeito. Portanto, haverá 8 armações com as suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás. A travessa no centro passará a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponha nelas argolas de ouro, por onde passarão os cabos, que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordada com figuras de querubins. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia revestidos de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em 4 bases de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a Arca da Aliança, onde estão as 2 placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Ponha a tampa na Arca da Aliança no lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo, ponha a mesa no lado norte da tenda e coloque o candelabro no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feita de linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha, e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, faça 5 postes de madeira de acácia revestidos de ouro e com prendedores de ouro, e faça 5 bases de bronze para os postes. Amém! Glória a Deus! Êxodo 25 e 26, as instruções do Senhor para a construção da Arca da Aliança, para a tenda da presença de Deus, muitos detalhes. Você vê que coisa maravilhosa, coisa linda, não deveria ser. Amém? Então vamos dar continuidade. E finalizando a leitura no dia de hoje, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22. Mateus 22, todos encontraram? Amém? Mateus capítulo 22, a festa de casamento. Começa da seguinte forma. De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto, que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para sua fazenda e o outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus. E o salão de festa ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora, na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Versículo 15, a pergunta sobre os impostos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então, mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: de quem são os nomes e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse:
Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso, então deixaram Jesus e foram embora. A pergunta sobre a ressurreição, versículo 23. Naquele mesmo dia chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este, e também com o terceiro, e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como anjos no céu, e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. O mandamento mais importante, versículo 34. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e naquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Glória a Deus, leitura maravilhosa. O nosso Deus, ele é perfeito, perfeito em tudo. Não há quem possa com o nosso Deus. Amém. Assim também somos nós quando estamos diante da presença do Senhor e debaixo da sua graça. Por mais que o inimigo venha tentar contra a gente, querer nos acusar, nos colocar contra a parede, o Senhor vem com as suas mãos poderosas e nos salva. Amém? Então deixa aqui abaixo seu amém bem grande, comente, coloque qual o versículo, qual a passagem que mais fala ao seu coração na leitura do dia de hoje. Vamos agora orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade desta leitura. Vamos, feche seus olhos e fale com o Senhor. Você é filho, você é filha, você tem liberdade para falar. Abra o seu coração, faça uma oração sincera e direta, porque o Senhor sabe o que está no seu coração, mas você tem que falar. Amém? Ore. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Deus, pela tua bondade, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia. Pai, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui diante da tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter falado aos nossos corações, Pai. Continua conosco no dia de hoje. Continua, Espírito Santo, nos acompanhando, falando aos nossos corações. Continua, Senhor, protegendo as nossas vidas, protegendo nossos caminhos, protegendo, Senhor, os nossos passos, para que nós não venhamos tropeçar nas armadilhas do inimigo, Pai. Que amanhã possamos estar aqui juntos, firmes, sedentos, para ouvir mais uma vez a tua voz através da leitura da tua santa palavra. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Louvado seja o nosso Senhor. Amanhã estamos aqui juntos novamente. Se Deus quiser, estaremos com muita vontade de ler mais um pouco do Senhor, da palavra que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Tudo é uma oportunidade para a gente se aproximar de Deus. Então, não perca essa oportunidade por nada. Dedique sempre um pouquinho do seu tempo para juntos estarmos aqui diariamente lendo a palavra de Deus. Amém? O Senhor tem sido fiel em nossas vidas, então também temos que ser fiel, buscando a presença do Senhor diariamente. Amém? Deus abençoe sua vida. Já sabe, se inscreva no canal. Já sabe, se inscreva no canal se não está inscrito, venha fazer parte desse propósito. E se você já está inscrito,
deixe seu like, amém. Tem também uma flechinha, uma setinha que vocês podem clicar e compartilhar esse vídeo com uma pessoa especial, no grupo da família, no grupo da igreja, tá bem? Então deixa Deus te usar também com os compartilhamentos. Deus abençoe sua vida, amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, fique com Deus.